Olá, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra, continuando esse estudo sobre a obediência a Deus. Nós hoje vamos para a terceira parte e na primeira parte nós falamos sobre o princípio da obediência e nós estamos baseado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, onde o Senhor Jesus, ele declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí, na segunda parte, nós estudamos sobre a obediência em meio à corrupção. Nós estudamos e vimos sobre Noé, no meio do povo corrompido e tendo que obedecer a Deus. Hoje, na terceira parte, nós vamos falar sobre a obediência que exige sacrifício. E nós vamos falar de Abraão. E ainda lá em Gênesis, agora no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então você imagine essa direção que Deus deu a Abraão. Deus mandou que ele saísse da terra dele, da cidade aonde ele habitava. Mandou ele deixar a sua parentela, deixar a sua família, ir da casa do pai, deixar a família, para a terra que eu te mostrarei. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele que deixou o exemplo de fé para todos nós através da palavra de Deus. E no capítulo 22, no versículo 2 e 3, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu uma lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então vamos analisar aqui agora por parte. Primeiro, o Senhor, no capítulo 12, mandou que ele saísse da terra para o lugar que eu te mostrarei. E assim ele fez. Ele obedeceu. Imagine você sair da sua casa, da sua cidade, por um lugar que você não sabe, mas você vai por obediência. Obediência a um Deus que você crê. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre obediência. Nós já vimos na primeira parte o princípio da obediência, quando nós falamos de Adão e Eva. Na segunda parte, nós vimos a obediência em meio à corrupção. São situações que vêm para confrontar se você vai obedecer a Deus ou não. São situações, mas a obediência ela tem um princípio. É como Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então,
Aqui é questão de obediência por confiar. Abraão confiava em Deus. E ele obedeceu, tanto no versículo 12, quanto no capítulo 12, quanto no capítulo 22. Porque tudo que Abraão queria e pediu a Deus foi um filho. E depois de um tempo, o próprio Deus pede a ele: toma agora o teu filho, teu único filho, a quem amas. Deus sabia que ele amava ao filho, ao Isaque. E vai à terra de Moriá e oferece ele para mim. Olha que situação. Quem não entende a parte espiritual da coisa, do agir de Deus, a primeira coisa que vai falar: nossa, acho que Deus, carrasco, como é que Deus dá e Deus tira? Deus não dá e Deus tira. Ali foi uma questão de provar o coração de Abraão. Mas Abraão é um homem de fé. Se você continuar lendo, você vai ver que até um determinado ponto, ele disse para os moços, ele disse para seus servos: aguarde aqui, que eu e o meu filho vamos ali fazer um sacrifício e voltaremos. No coração dele, ele tinha certeza que Deus não tiraria o filho dele. Então, se você continuar lendo, você vai ver no final o que aconteceu, né? E Abraão, até o final, podemos dizer que até os 45 do segundo tempo, quando ele levantou, o anjo bradou: Abraão! Ele ia fazer, ele ia obedecer ao sacrifício. Então tem muita gente que não alcança as bênçãos porque ela olha para o sacrifício e deixa de obedecer a Deus por causa de um sacrifício. Ah, mas eu vou ter que fazer isso? Ah, mas eu vou ter que perdoar? Ah, mas eu vou ter que parar de mentir? Vou ter que parar de fazer coisas erradas? Poxa, eu vou ter que deixar de ver aquela pessoa, é tão bom, é tão gostoso. É um sacrifício para a obediência. Aí eu volto a dizer, quando o adulto, né, o familiar, pai, mãe, tio, irmão, avô, seja quem for, diz para a criança ou repreende a criança: não faça isso. Não é porque odeia a criança, que briga e pega ela, chama atenção e tal. Não é porque odeia, é porque ama. A própria palavra de Deus diz que Deus repreende aquele que ele ama. É um pai, eu repreendo meus filhos. Torce a cara, abarra a boca, mas eu repreendo. Mas a decisão, como nós vimos lá na primeira parte de Adão e Eva, a decisão é deles, de obedecer ou não, mas eu faço a minha parte, eu oriento, eu digo o que é certo, eu digo o que é errado, e ainda vou mais além, como Deus fez: se comeres dessa fruta, dessa árvore, certamente morrerás. E eu não faço isso, eu digo: vocês estão fazendo isso, você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, para de fazer, porque se continuar vai acontecer isso. Não tem como mudar. E ele pegou, foi de manhã e obedeceu. Aí você imagina o sacrifício desse homem. E nem comentar com a mulher, porque a pessoa, você comentar com a esposa algo terrível: aguenta aí, tá? Que eu vou ali sacrificar o nosso filho para Deus e já volto. Que não tinha como. Mas ele foi. Eu fico imaginando no meio do percurso como estava o coração de Abraão como pai.
E muitas das vezes eu fico me questionando como fica o coração de Deus quando está vendo que o filho está indo para a perdição, está indo para o caminho errado, e nós sabemos que o caminho errado nos leva à morte, morte espiritual, nos afasta de Deus. Abraão deixou tudo e depois foi testado com Isaac. Deus testou o povo no meio do deserto. A Bíblia diz que Deus fez que eles fizessem a passagem no deserto até chegar à Terra Prometida. Não ia demorar 40 anos. Ia ser muito menos, muito menos. Não me lembro aqui agora o tempo, mas ia ser muito menos. Mas eles ficaram 40 dias, ficaram 40 anos lá no deserto, 40 anos. Por quê? A Bíblia fala porque Deus estava vendo o que estava no coração deles. Mesmo de ver milagres, coisas extraordinárias, aquele povo continuava murmurando, aquele povo continuava reclamando. E hoje não é diferente. Deus continua agindo, cuidando, dando livramento, protegendo, guardando, fortalecendo, prosperando, nos conduzindo a um caminho de salvação. Mas a pessoa que não entende, imagine se Abraão fosse rebelde aqui, hein? Imagine, hein? A pessoa, ela murmura, ela reclama, por que está acontecendo isso, por que está aquilo? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou dizimista, eu vou à igreja, mas que obrigação a gente servir a Deus, congregar. Para mim, essa é uma obrigação de um servo de Deus. E não é barganha com Deus. Eu só tenho que me dar porque eu fiz. Não. Deus é Senhor. E Ele vai dar aquilo que nós estamos preparados para receber. Eu não posso chegar para uma criança de 10 anos e dar a chave do carro para ela e falar assim, vai lá, liga o carro lá e anda um pouquinho. Não posso, isso é uma responsabilidade, é uma imprudência. E Deus, com a sua infinita sabedoria, não vai lhe dar algo, não vai nos dar, algo que venha nos trazer a perdição. A obediência verdadeira envolve renúncia. Irmãos, desde a época da minha conversão, eu tive e continuo tendo que renunciar a muitas coisas. Por quê? Porque eu sei que são coisas que não agradam a Deus, e Deus já deixou claro na sua palavra que não é para fazer. Então eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar de lado. Deus prova aquilo que Ele já prometeu. Muitas das coisas que às vezes Deus promete, Ele observa qual é o nosso comportamento mediante aquela promessa, se nós vamos nos envaidecer, se nós vamos... Ele sabe, e Ele testa, Ele prova, para ver se realmente nós estamos na fé, ou se aquela promessa, aquela bênção, porque Deus não volta atrás na sua palavra, mas se ela vai nos prejudicar. Porque tem gente que busca pela bênção, pela salvação da família, busca pela prosperidade, busca pela saúde, e quando conquista a vitória, conquista a bênção, o que ela faz? Ela vira as costas para Deus. Ela abandona Deus. Isso é ingratidão. Ingratidão é uma coisa ruim. Se é para nós, imagine para Deus. Abrir mão de relacionamentos, negócios ou hábitos que não agrada a Deus. Essa é a verdadeira obediência que exige sacrifício. Às vezes nós temos que abrir mão de um relacionamento, porque aquele relacionamento vai nos afastar de Deus, o negócio, aquela sociedade, aquele contrato, ou hábitos que não agradam a Deus. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que deixar de mão. E para finalizar, eu quero deixar mais uma pergunta para você refletir. Responda para você. O que Deus está pedindo
que você entregue? Precisa responder. Mas guarda essa palavra. Hoje nós falamos na terceira parte, falamos sobre a obediência que exige sacrifício. E aqui nós vimos o sacrifício de Abraão. Que essa palavra possa continuar nos abençoando, possa abrir seus olhos, gerar temor no seu coração, para que você venha obedecer a Deus. Eu volto com a quarta parte, ainda falando sobre obediência. Eu vou falar sobre a obediência parcial. A obediência parcial é desobediência. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso. Que Deus abençoe você, sua família, e que esta palavra abençoe você. Que você possa passar a obedecer a Deus, conhecê-lo, né? É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.